Sejam bem-vindos à nossa live de física, onde nós vamos finalizar aquelas 10 questões que nós iniciamos. Na última aula paramos na sexta questão. Vamos lá, galerinha! Velocidade média, parte 2. Vamos iniciar aqui. E aí nós vamos agora para a questão número 7, tá certo? A questão número 7, galerinha, fala assim, ó. Um automóvel é dirigido ao longo de uma estrada caracterizada por zonas alternadas de velocidades permitidas. Olha lá, de 40 e 60 km por hora. Beleza? E aí a gente vai ter o seguinte, olha só. Se o motorista mantém rigorosamente essas velocidades nas respectivas zonas, e se todas as zonas têm o mesmo comprimento, qual a velocidade média em km por hora em um trecho correspondente ao número par de zonas? Ou seja, o número par quer dizer que são dois trechos de mesmo percurso, tá certo? De mesmo comprimento. E aí que está a jogada. Toda vez que a questão falar para você que eu tenho dois trechos com velocidades diferentes, mas essa distância dos trechos forem as mesmas, os comprimentos forem as mesmas, eu jogo numa fórmula específica, que na verdade é uma dedução, mas não vou deduzir aqui para a gente não perder tempo, né? Que é a seguinte fórmula, olha só. Velocidade média é duas vezes velocidade do trecho 1 vezes velocidade do trecho 2 sobre a velocidade do trecho 1 mais a velocidade do trecho 2. Sempre, Fontenelle, sempre. Quando, pessoal? Quando? Quando as distâncias forem iguais. Os comprimentos forem iguais. Vai percorrer um certo percurso e o outro percurso igual, certo? Mesmo comprimento. E eu falo assim, olha, esse comprimento desse cara, aqui, ó, é o fusqueiro. Aqui ele tem uma velocidade 1 de 60 km por hora. Aqui, nesse outro trecho, ele tem uma velocidade 2 de 40 km por hora. Qual é a jogada? Essas distâncias são iguais? Esses trechos são iguais? Esses comprimentos são iguais? Ah, são. Beleza. Então, qual é a forma que eu uso? É essa aqui, ó. Direto. Ah, e se eu não quiser usar essa fórmula, Fontenelle, como é que eu faço? Cara, dá para fazer, mas dá muito trabalho. Entendeu? Dá muito trabalho. Não vale a pena. É melhor você absorver essa fórmula e jogar direto. Toda vez que forem quê? Comprimentos iguais, mais velocidades diferentes. Aí eu quero saber a média. Fechou? Tranquilo, galerinha? E aí o que acontece? Como é que eu faço isso? Ora, é fácil, a aplicação dela é fácil. O difícil dela é você memorizar. 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. Então eu vou ter, olha, duas vezes. Quanto é a velocidade de 1, pessoal? 40 km por hora. Aqui, ó. Certo? Quanto é a velocidade de 2, pessoal? Olha lá. 60 km por hora. Ah, e se eu mudar, colocar 60 primeiro e 40 depois? Tanto faz. O que importa é que os comprimentos são iguais e as velocidades são diferentes. Fechou? Então, 40 vezes o quê? 60. Dividido por quanto? Por 40 mais 60. Olha, observa que embaixo, quando você somar o 40 mais 60, isso aí vai dar 100. Então, não te agonia. Olha só, não te apavora. Não faz nenhuma multiplicação em cima ainda. Por quê? Porque embaixo não vai dar 100. Quando der esse 100 aqui, o que você pode fazer, cara? Você pode cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Viu lá? Ah, Fontenelle, achei que ia dar muita conta. Nada, cara. A questão é fácil. Qual é o difícil dessa questão? É você lembrar da fórmula. Você lembrou da fórmula, matou a questão, porque fica muito fácil. Olha lá. 2 vezes 4 dá quanto, pessoal? 8, não é isso? E 8 vezes 6 dá quanto? 48. A velocidade média dele é quanto? 48. Oitava questão. Um trem de 200 metros de comprimento move-se com velocidade escalar constante de 72 km por hora. Calcule o tempo decorrido para esse trem passar completamente. Letra A. Por uma pessoa parada à beira da rodovia. Cara, olha só. Essa questão aqui, ela pode até parecer às vezes um pouco complicada, mas ela é extremamente simples.
Primeira coisa que você tem que perceber é a seguinte, pessoal, olha só. Primeiro, qual é o comprimento do trem? 200 metros. Fechou? Qual é a velocidade do trem? 72 quilômetros por hora. Certo? Já tem um problema aí, olha só. Você não pode trabalhar com quilômetro e metro. Ou você trabalha tudo em metro, ou você trabalha tudo em quilômetro. Como nesse caso, esse 72 quilômetros por hora é um valor, dividir 72 para passar, para deixar esse quilômetro aí em metro, certo? Mas aí quando eu passo o quilômetro em metro, não é só o quilômetro em metro, é a hora em segundos. Então quando eu passar esse quilômetro para metro e a hora para segundo, na verdade estou fazendo o quê? Passando essa velocidade de 72 quilômetros por hora para metros por segundo. Qual é o número que eu tenho que memorizar para saber fazer essa transformação? Sem ter que deduzir na hora de uma prova. Vamos lembrar, a velocidade é 72 quilômetros por hora. Aí eu tenho que fazer alguma coisa com o número para dar o meu resultado aqui. O que, que é? Qual é o número que eu preciso memorizar aí, pessoal? 3,6, tá certo? O número é 3,6. Aí a pergunta é, eu multiplico por 3,6 ou eu divido por 3,6? Lembra lá? O que eu faço aí? Divide por 3,6. Fechou? Tranquilo? E quando eu divido, olha, 72 dividido por 3,6, se a gente pensasse assim, olha, se fosse 72 por 36, 72 não é o dobro de 36? Então, 72, se fosse 36, tá? Seria duas vezes, certo? O valor? Beleza? Se fosse 36, 72 dividido por 36 dá duas vezes. Mas não é 36, é 3,6. Então, no lugar de 2 vai ser o quê? 20 o quê? Metros por segundo. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vejo em toda a questão de física é se as unidades são compatíveis. E nesse caso não estava. Eu tive que transformar a primeira unidade de velocidade dele. Ok? E aí o que acontece? Quando eu já tenho essa velocidade, aí sim, tá tudo no mesmo padrão? Tá. Aí eu vou resolver a letra A. Letra A de quê, pessoal? Letra A de amor ardente. Então, olha só. Quando a gente vai calcular isso, e aí a gente vai primeiro entender como é que funciona isso aí. Olha só. Vamos pensar assim, olha. Vamos pensar que eu tenho um poste aqui, certo? Eu tenho um poste. E aqui, olha, eu tenho um ônibus. Ok? Quando esse ônibus está bem aqui nessa posição, quando esse ônibus está aqui nessa posição, eu te pergunto, ele já começou a atravessar o poste? Não, certo? Ele está deslocando com uma velocidade para cá. Vamos lá dizer que é 20 metros por segundo. Mas ele não começou a atravessar o poste ainda, perfeito? Quando esse ônibus chegar bem aqui assim, olha, no mesmo alinhamento do poste, ele vai começar a atravessar o poste agora. Beleza? Ele vai começar a atravessar o poste agora. Aí eu te pergunto, bem, se ele começou a atravessar o poste agora, porque ele emparelhou com o poste, eu te pergunto, vai demorar um certo tempo ele atravessar todo esse poste? Vai, não vai? Para ele passar na frente desse poste? Vai. Esse poste aqui, olha, quando ele estiver no meio, assim, olha, eu posso dizer, olha o alinhamento, olha o alinhamento. Eu posso dizer que ele já atravessou todo o poste? Pode ou não? Não, né? Ele não pode dizer que ele atravessou todo o poste. Agora, quando, quando esse cara tiver no alinhamento, já a linha batendo alinhamento do poste com o alinhamento dele, ele está deixando de atravessar, não é isso? Ele está deixando de atravessar o quê? Passar pelo poste, tá certo? Então, o que eu observo, pessoal? Eu só vou poder dizer assim, olha, o ônibus passou pelo poste quando? Quando todo o seu comprimento tiver passado. Enquanto o comprimento do ônibus não tiver passado pelo poste, eu não posso dizer que ele passou do poste. Tá ou não? Então, concorda comigo que se esse raciocínio está correto, eu vou pensar da seguinte forma, ora.
Para eu dizer que o ônibus vai atravessar o poste, ele tem que atravessar todo o seu próprio comprimento, ele tem que passar todo o próprio comprimento pelo poste. Olha, o poste está aqui, o ônibus está aqui. Ele só vai deixar de atravessar esse poste quando todo o seu comprimento passar pelo poste. Enquanto estiver passando o comprimento dele pelo poste, eu não posso dizer que ele passou pelo poste, certo? Então, quando ele passar todo o comprimento dele pelo poste, passou, agora pode passar. Agora o poste pode até cair que não cai em cima dele, certo? Porque o comprimento dele passou completamente. Então, observa, se esse cara que ele tem que percorrer o espaço do próprio tamanho do ônibus, então o espaço que ele tem que percorrer é exatamente o comprimento do ônibus. Deu para entender isso aí, pessoal? Vamos voltar para a nossa questão? Que o trem tem quantos metros? Ele tem quanto, pessoal? 200 metros. E que velocidade? 20 metros por segundo. Qual é a forma da velocidade que nós temos? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Qual é a velocidade do trem? Não é 20? 20. Qual é o espaço percorrido para que eu possa dizer que o trem passou completamente por uma pessoa parada à beira da ferrovia? Essa pessoa parada não é o mesmo caso lá do poste? Esse trem passando ali não é o mesmo como se fosse o ônibus passando pelo poste também? Então o que eu tenho que falar? Que o meu espaço percorrido é o próprio comprimento do trem. Quanto vale? Do centro, dividido por ΔT. O que eu faço quando eu tenho essa forma aqui? Olha, o ΔT aqui embaixo, eu passo lá para cima como? Multiplicando. E o 20 lá em cima, passo para cá como? Dividindo. E como é que fica isso aí então, pessoal? Olha aí. ΔT igual a 200 dividido por 20. Corta zero com zero, pachaco, pachaco. Como é que fica? 20 dividido por 2 dá quanto? 10 segundos. Ou seja, o ônibus demora 10 segundos para atravessar aquela pessoa, para passar pelo poste, certo? E aí sim, depois dessa pessoa esperar 10 segundos, ela pode atravessar a ferrovia, por exemplo. Ela não pode atravessar antes, enquanto o ônibus está passando, que ela vai bater no ônibus, no trem. Fechou, galerinha? Deu para entender isso aí? Isso foi a letra A, de amor ardente, pessoal. Agora, nós vamos para a letra B, de beijo selvagem. Beleza? Olha só como a ideia é parecida. Vamos fazer assim, ó. Vamos pensar agora que a gente vai atravessar uma ponte, no mesmo ônibus que a gente estava antes. Então, a gente está lá no ônibus, beleza, vamos atravessar a ponte. Vamos fazer um olhar de cima, tá? Beleza, pessoal? Um olhar superior. Vamos tentar de novo. Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu sei que a minha ponte começa bem aqui, ó. Ela termina bem aqui, ó. Certo? Essa é a minha ponte. E aí eu vou falar assim, olha, tem um ônibus bem aqui, olha, que vai atravessar essa ponte. Quando o ônibus estiver nessa posição, ônibus. Olha lá. Quando o meu ônibus estiver nessa posição bem aqui, posição 1, eu posso falar assim, olha, o meu ônibus começou a atravessar a ponte. Pode? Não, concorda? Vamos analisar esse alinhamento aqui, olha. Aí eu vou pensar assim, olha, agora o meu ônibus está nessa posição bem aqui, ó, tá? Nesse alinhamento. Eu te pergunto, na posição 2, ele começou a atravessar a ponte? Ainda não. Vai começar a atravessar, concorda? Vai começar. Quando ele estiver nessa posição bem aqui, olha, ele já começou a atravessar a ponte? Já. Se a ponte cair, ele cai junto? Cai. Não cai? Aí eu te pergunto, quando ele tiver, olha o alinhamento do final da ponte, onde é que é? Quando esse meu ônibus estiver
bem aqui, olha, eu posso falar assim, agora a ponte vai cair porque o ônibus já atravessou a ponte todinha? De jeito nenhum, vai cair do mesmo jeito, não vai? Então, observa. Agora, o meu ônibus pode cair? Ou a minha ponte pode cair que não acontece nada com o meu ônibus? Quando estiver na posição 5? Também não, ele não acabou de atravessar a ponte. Ele só vai acabar de atravessar a ponte quando todo o seu comprimento tiver passado pela ponte. Tá certo? Então, o que eu observo com isso, pessoal? Vamos supor que esse ônibus tenha, sei lá, 10 metros. 10 metros. E essa ponte tenha quantos metros? Deixa eu colocar com outra cor. Melhor. Caneta. 10 metros. E essa ponte tenha 20 metros. Então, olha só. Eu só vou dizer que ele começou a atravessar a ponte quando essa frente emparelhar com a minha ponte. Aí ele vai começar a atravessar a ponte. Quando passar essa frente do mesmo alinhamento, eu falo, agora começou a atravessar a ponte. Beleza. Então, ele só vai ter entrado todo na ponte quando todo o seu comprimento de 10 metros estiver dentro da ponte. Tá certo ou não? E aí, quando todos esses 10 metros estiver dentro da ponte, ele tem que percorrer esses 10 metros de tamanho dele, atravessar toda a ponte, que tem quantos metros? Nesse caso hipotético nosso, 20 metros, tem que atravessar toda a ponte de 20 metros e todo o seu tamanho sair da ponte. Então ele tem que percorrer toda a ponte, que é 20 metros, e todo o seu comprimento, olha aqui, olha, sair da ponte. Qual é o comprimento do ônibus? A gente supôs aqui, não é 10 metros? Então ele tem que percorrer todos os 10 metros para poder sair da ponte, mais os 20 metros da ponte. Então, qual é o espaço que ele vai ter que percorrer? Qual é a variação de espaço? É o espaço do ônibus mais o espaço da ponte. Então, a variação de espaço dele vai ser calculado como, pessoal? Variação de espaço vai ser... Qual é o espaço do ônibus? Nesse caso, 10 metros. E da ponte? 20 metros. Então, ΔS vai dar quanto, pessoal? 30 metros. O que é o 30 metros? É o espaço que ele vai ter que percorrer. Então, quando ele tiver que percorrer, o que a gente chama de corpo extenso, ou seja, um tamanho que eu tenho que considerar, ou seja, a ponte, nesse caso, esse tamanho da ponte, eu posso desprezar? Posso falar assim, não, o tamanho da ponte é rapidinho, eu passo nela em 1 segundo, em meio segundo. Não, não posso. Né? Ela não é um ponto de referência, ela é um comprimento de referência. Então, ela vale 20 metros. Então, eu vou ter quanto que ultrapassar aqui, percorrer aqui para ultrapassar toda essa ponte? 30 metros, que é o espaço do ônibus, mais o espaço da ponte. Fechou? Tranquilo, galerinha? Então, eu entendi que para achar esse espaço, tem que fazer o quê? Somar os dois. Então, basta que você tenha na sua cabeça. Quando eu tiver que atravessar ponte, tiver que atravessar túnel, tiver que atravessar coisas com o comprimento que eu tenho que considerar, eu tenho que fazer o quê? Somar os dois espaços. Olha só o que a questão fala para mim aqui. Calcule o tempo, ele quer o tempo, para passar completamente por um túnel de 100 metros de extensão. Observa lá, Wellington, a mesma coisa aqui, olha. Ele está perguntando para você o que, Wellington? Tempo, certo? Então ele tem que ser tempo, ou é hora ou é segundo. A questão só fala nos dois. Como eu passei a velocidade para metros por segundo, olha aqui, eu vou responder em segundos, beleza? E aí o que eu vou ter, pessoal? Olha, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Quanto é a minha velocidade, pessoal? Não é 20? Quanto é meu ΔS, pessoal? Esse ΔS, olha lá, ΔS não é o espaço de no caso do trem, mais o espaço de quem? Do túnel. Fechou? Do trem mais o do túnel. Então vai ser o espaço do trem mais o espaço do túnel. Então meu ΔS vai ser quanto? Quanto é o espaço do trem? Aqui, ó, não é 200? Quanto é o espaço do túnel? Aqui, ó. Não é 100? Quando eu somar os dois, vai dar quanto? 300 metros. Então, eu vou jogar na fórmula, olha lá. 300 metros dividido pelo ΔT.
Olha, de novo apareceu o ΔT lá embaixo. Quando aparece o ΔT lá embaixo, o que você faz? Joga o ΔT multiplicando e passa o 20 o quê? Dividindo. Não acredito. É só isso, é, cara? É, cara. Besteira. Então fica 300 dividido por 20. O que eu faço aqui? Olha, corta 0 com 0. Pateaco, pateaco. Aí fica 30 dividido por 2. E dá quanto? 15 segundos. Ele não queria saber o tempo? Olha só, Fontenelle, era só isso? E eu me batendo aqui, Fontenelle, olha. Nada, cara, é fácil. Basta você perceber o quê? Que essa variação de espaço é a soma do espaço de quem está atravessando com quem é atravessado. No caso do trem com o túnel. Ele pode falar, normalmente é túnel e ponte que ele coloca nesse tipo de questão. Fechou? A nona questão fala assim, olha. Mário usa o carro para trabalhar, mas a cada dia que passa, leva mais tempo para chegar ao seu destino, devido aos congestionamentos. Ele decidiu calcular a velocidade média do seu carro, medindo o tempo necessário para alcançar distâncias de a partir da sua casa. A tabela apresenta os dados que Mário registrou. No intervalo analisado, a velocidade média que o carro de Mário desenvolve é igual a... Olha só. Qual é o espaço que ele percorre? 4.200. 4.200 o quê? Metros. Tá certo, pessoal? Então, eu sei que esse ΔS vai ser o quê? 4.200 menos o início, que foi quanto? 200, que vai dar quanto? 4.000 metros. Mas 4.000 metros, eu sei que vale quantos quilômetros? 4 quilômetros. Por quê? 1 quilômetro não tem 1.000 metros? 2 quilômetros, 2.000 metros. 3 quilômetros, 3.000 metros. 4 quilômetros, 4.000 metros. O ΔT, que é um pouquinho mais complicado. Olha só, pessoal, são 10 minutos. 10 minutos. Isso vale quanto em hora? Não sei. Vou passar para quilômetro por hora, porque as velocidades estão aqui em quê? Quilômetro por hora. Então, eu vou fazer, olha, 60 minutos, eu sei que tem quantas horas? 1 hora. Então, o que a gente vai fazer aí? Vamos multiplicar como? Cruzado, vai ficar, olha, 60 vezes x e 10 vezes isso, que vai dar quanto? 10. O que eu vou fazer com esse x, então, pessoal? Vai ficar 10. O 60 multiplicando, passa como para o outro lado? Dividindo. Corta 0 com 0. Quanto é meu x? 1 sobre 6 horas. Fechou, pessoal? 1/6 de hora. Como é que eu finalizo essa questão? Eu já tenho meu ΔS? Já, está aqui, ó. 4 quilômetros. Já tem meu ΔT? Já está aqui, olha. 1/6 de hora. Então, vamos fazer a continha aqui separada, ó. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. O ΔS... Olha lá. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. O ΔS é 4. E o ΔT é o quê? 1/6. Quando eu tenho uma fração embaixo, eu sei que em cima, na verdade, é uma fração. Então, o que eu faço? Olha, conserva a primeira fração de cima e multiplica pela de baixo invertida, olha. A de baixo inverte. Então, vai ficar, velocidade média é 4 vezes 6, 24. Zoom vezes 1, zoom. Quanto é 24 sobre zoom? 24. 24 o quê? Quilômetros por hora. Olha aí, cara. Besteira, cara. Vamos lá. De Nayara Azevedo. 24 km por hora. O que é difícil é só transformar, né? Transformou para a hora. Ficou fácil a questão. Beleza, galerinha? Valeu. Um abraço.